Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Muito feliz com essas duas gatas maravilhosas, representantes da família, porque o marido está trabalhando, né, Cris? E elas vieram contar pra Tá trabalhando. gente quando que foram aprovadas, já tinham sido negadas. A Cris vai contar pra gente, junto com a sua bonequinha, a Maria vai contar junto, né, Maria? Quando que elas foram negadas, qual o consulado, quais foram as perguntas, tá bom? Eu vou pedir para vocês deixarem o seu like antes dela começar a falar. Se inscreverem aqui no canal, deixar o seu comentário e vou deixar ela falar tudo, como encontrou a gente, como foi a assessoria, como que foi a aprovação hoje. Ela estava fazendo em família, não estava? Vou fechar meu microfone, como eu sempre faço, e deixo o aprovado falar, porque o povo gosta de ouvir detalhes. Falei aqui para Cris, Cris, fala detalhes, tá? Claro, dentro da medida do possível, né? Não vai abrir coisas pessoais de Uhum. vocês, tá bom? Fiquem à Tá bom. vontade. Muito obrigada já, de antemão, obrigada pelo depoimento, porque isso nos ajuda muito e ajuda muitas pessoas também, tá? Outras pessoas. Vamos lá, Tá. pode começar. Primeiro- Primeiramente, a alegria, né? De receber esse papelzinho. Muito choro de emoção no dia que a gente ganhou, que a gente pegou, né? Ganhar esse privilégio é algo assim maravilhoso, depois de tanta luta, como Verdade. a Fernanda falou. Nós estamos na segunda tentativa, né? Estamos, não, terminamos a segunda tentativa que nós conseguimos ser aprovadas na segunda tentativa. Bom, vou contar nosso caso. Nós somos uma família de três pessoas, eu, meu marido e minha filha, e nós tentamos a nossa primeira vez no ano de 2023, em julho, especificamente, de 2023. E aí, em 2023, nós fomos negadas. Agora, em março de 2025, na nossa segunda tentativa, e aí nossa vitória. Em 2023, nós tentamos. Porém, nós fizemos com uma outra assessoria, preencher o nosso formulário. Na verdade, não foi bem uma assessoria, foi mais assim um preenchimento, né, da nossa DS. Não nos prepararam tão bem, não fizemos videochamada como nós fizemos com a Fernanda. Então, assim, foi mais um preenchimento, porque nós não sabíamos preencher o formulário e tal. E aí nós pagamos na época, uma assessoria, que eu não vou citar o nome, né, que a gente não precisa citar. E aí preencheram pra gente, a gente foi para entrevista, mas foi totalmente assim despreparado mesmo, né? A gente não sabia como era, ficamos muito nervosos, né, na hora. Não sabíamos que perguntas ia fazer. Não sabíamos que perguntas ia fazer. Ao meu ver, depois que nós recebemos a negativa, e nós fomos nos avaliar nosso perfil na época, não era um perfil, eu acredito que a Consul, sim, nos deu a negativa com razão, porque não era um perfil legal, né? Eu, no momento, não estava estudando, eu era só do lar. É, nós não tínhamos feito nenhuma viagem internacional até então, porque havia um motivo, mas como a gente não estava preparado, a gente não soube responder na hora, né? Nós não soubemos explicar o motivo. A gente tinha tirado nosso passaporte, vou contar os detalhes para vocês saberem. Nós tiramos nosso passaporte no ano de 2019, no meado do ano de 2019, ali para julho. E aí, 6 meses depois, seis meses não, no ano de 2020, mais ou menos em março, se fechou tudo, 2020. Então, nós tivemos aí um período de 6 a 7 meses, mais ou menos, se quiséssemos ter viajado. Mas aí, já no finalzinho do ano, já se começou a falar sobre a doença, da pandemia e tal, e as coisas já estavam meio assim, parecendo que as coisas iriam ser realmente fechar o cerco. Então, nós tiramos metade de 2019 nosso passaporte, não tivemos tempo para viajar, veio uma pandemia em 2020, se estendeu até 2022 ali, né, quando realmente as pessoas já estavam vacinadas e tal, assim, as coisas foram meio que se abrindo, mas não se abriu totalmente, assim, né? As fronteiras, acho que se eu não me engano, no final de 2022 que abriram as fronteiras. Enfim, algumas pessoas viajaram nesse período, mas nós, como família, não estávamos seguros. E aí, assim, 2022, aí nós esperamos o ano virar, as coisas melhorarem e tudo, a gente realmente ter certeza da abertura. E aí, então, em 2023, nós demos início ao nosso processo, por ter passado já a pandemia, as coisas ter aberto e tal. Então, não fizemos nenhuma viagem internacional. Fizemos, sim, viagem dentro do nosso país para visitar alguns familiares, no Nordeste, tudo. Nós temos, no caso eu tenho, né? E aí nós fizemos viagem mais para casa de familiares e tudo, e não fizemos viagem internacional. Então, assim, ao meu ver, a Consul realmente, quando a gente ficou muito triste, ficamos em casa chorando muito, né? Porque é um investimento e tudo. Aí a gente assim, entendeu os motivos de ela ter nos negado. Eu lembro de algumas perguntas, eu vou falar aqui, da nossa negativa. Não Qual, lembro de todas. qual foi o consulado? A nossa primeira tentativa foi no consulado do Rio de Janeiro, e eu lembro bem da cônsul.
Era uma mulher, né? Com cabelo bem baixinho, de óculos. Ela estava na cabine 5, isso eu não vou esquecer. A negativa, infelizmente, a gente não esquece. E a positiva também, a gente não esquece. Mas a negativa ficou muito marcada, né? E aí a Consul tava super assim, questionando muito o casal da frente. Ela perguntou pra moça, né? Era uma família também de três, uma menininha bem pequenininha, devia ter uns 6 aninhos, e um casal. Ela perguntou se eles já tinham viajado, eles falaram que sim, já tinham ido pro Chile. E aí a moça falou que era advogada, e aí a Consul falou assim: você trouxe sua carteira? Perguntou a ela. Aí ela falou assim: ah, não, esqueci minha carteira. Gente, não façam isso, não esqueçam seus documentos originais, levem tudo. Tudo que vocês tiverem de documento, levem. É uma pasta bem cheia, Eu mas ainda leve. falo, Enfim, eu falo para as pessoas assim, é melhor pecar pelo exagero. Aí as pessoas falam, mas Fernanda, nunca pedem nada. Tá, e se pedir? Se acontecer igual essa moça? pois é. E aí ela não tinha levado o documento dela, né, a carteirinha dela da OAB. E aí, aí ela foi e conseguiu ainda assim reverter um pouco. Falou assim, olha, eu fui nomeada no trabalho, acho que era alguma coisa de prefeitura, alguma coisa lá da cidade dela, ela tinha sido nomeada. Eu trouxe aqui o documento de que eu fui nomeada e tal. Acho que era fortificando o trabalho dela, que ela estava trabalhando e tal, naquela função que ela tinha falado que era advogada. E aí a Consul pediu o documento dela, aí a Consul, aí entregou a Consul, aí a Consul segurou o documento e falou assim, olha, vocês vão lá esperar, aguardar, que depois eu chamo vocês. E aí eu fiquei tensa, assim, porque ela não terminou a entrevista, não falou que ele era positivo nem negativo, aí ficou com o documento da menina, da nomeação lá. Não sei se era para buscar informação se realmente era verdadeiro, alguma coisa do tipo, não sei. A gente não sabia, também nossa era marinha de primeira viagem. E aí a gente, tá, aí ela entregou o papel e o casal saiu. E aí a gente ficou mais nervoso ainda, que ela próximo. E aí, Fernanda, como as pessoas falam, né? Realmente a primeira impressão é que fica. Eles realmente olham pra gente assim, ó. Eu sou muito atenta a isso, assim, olhar pro olhar da pessoa. E aí eles olham a gente mesmo, assim, como a gente está vestido. Faz tipo um mapeamento, um raio-x. E nossa, eu fiquei assim, bem tensona. E aí a gente tinha combinado, eu e meu marido, de ele responder tudo, pela gente e tal, porque eu era muito nervosa. Eu sou, né, muito ansiosa, muito nervosa. E aí ele ficou de responder, mas meu marido é super tímido, muito, muito tímido. E ele fala muito pouco. E aí ele ficou tenso, mas assim, ele acabou respondendo muito óbvio. Acho que por ele ser militar, então acaba sendo tchum, 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 tchum. Muito, muito objetivo. É sim, sim ou não para Infelizmente, na ele? entrevista, você tem que ser mais maleável, né? Você tem que ser objetivo, porém natural. Vamos lá. Aí eu vou lembrar das perguntas que a Consul. Isso, gente, na nossa negativa. Ela começou assim. É a primeira vez, né, filha? Ela perguntou? Não, ela falou assim, afirmando. O visto de vocês que estão solicitando é para turismo? E aí a gente falou, sim, só ficamos calados. E aí ela falou assim: para onde vocês pretendem ir? Aí nós respondemos. Aí meu marido, Orlando. Sério, ficou? Sério, permaneceu. E aí ela falou assim: quantos dias vocês pretendem ficar? Na época nós colocamos 10 dias. E aí ela perguntou: quando vocês pretendem ir? Que nós tínhamos colocado em janeiro. Porque, como a gente respondeu e colocamos tudo exatamente na nossa verdade, né? Porque meu marido tinha conseguido férias para janeiro, né? No trabalho dele. E as férias juntou com as férias escolares. Então nós escolhemos mês de janeiro. E aí ela perguntou assim, aí continuando a entrevista, ela foi falou assim, vocês já viajaram para fora? E aí meu marido falou assim, não. Simples, seco, do objetivão. E aí ela fez assim, eu tava muito concentrada no rosto dela, e ela entortou a boca assim. Tipo assim, não gostei, né? Não tem perfil. Eu já, tipo, ali na hora eu gelei, sabe, Fernanda? Eu gelei na hora, eu falei assim, nossa, ela entortou um pouquinho de cantinho. Eu já pensando já na mente negativa, infelizmente. Aí ela foi, me direcionou ao meu marido e fez as perguntas para ele, né, sobre o trabalho dele. Aí ele respondeu também muito seco: ó, eu sou tal coisa. Eu sou militar. Eu não vou falar assim muito detalhe, né? Mas ele falou: eu sou militar. Aí ela perguntou: quanto você ganha? Aí ele falou: X. Aí ela foi e fez uma pergunta que eu achei bem interessante. Achei que nunca tinha visto assim, vídeos de pessoas falando isso. Aí ela foi e perguntou assim: quando foi sua última promoção no seu trabalho? Aí meu marido lembrava da data exata e falou: tal data. Super seco. E aí ela perguntou nova pela segunda vez: vocês já fizeram uma viagem internacional? Ou vocês já viajaram para fora? Ela fez a pergunta, só que elaborou de outra forma. Mas era a mesma pergunta sobre viagem. E aí, eu acho que meu marido não escutou muito bem, que ele tem um pouco de dificuldade de escutar, né, por conta da profissão dele. E aí, meu marido falou assim, aqui no Brasil? Aí eu fui e tive que cortar meu marido, porque assim, tipo, não era a pergunta que ela tinha feito. Aí eu falei, não, meu amor, ela tá perguntando, isso no meio da entrevista. Não, meu amor, ela tá perguntando se nós já viajamos pra fora. Aí ele, não, não, não. Pra fora não, só viajamos aqui dentro do nosso país mesmo. Assim, assim, Fernanda. Então ela fez a segunda pergunta, que nos deu a entender, já, tipo, nos indicando o porquê do nosso não, que ela ia dar logo na frente. E aí
Ela não fez mais perguntas, aí quase titando. E aí ela perguntou o que mais, filha? Ela tem marido e começou a fazer todas as perguntas. Então, na nossa primeira entrevista, todas as perguntas foram do meu marido que respondeu. E eu não respondi nada. E aí, quando ela fez mais algumas perguntas, que eu não vou me lembrar agora, e a final foi se nós tínhamos, terceira vez, se nós tínhamos viajado para fora. Mas de forma diferente. E Já aí eu falei, gente, quem ela para coisou bom com isso. diretor, meia pergunta basta, né? Terceira vez. Quando meu marido falou não, aí meu marido, quando eu cheguei em casa, meu marido falou assim: nossa, aquela coisa era doida, ficou perguntando várias vezes, Cristiane. Ela não tinha entendido que era não. Aí eu falei, meu amor, ela queria entender o motivo de nós não termos viajado. E aí, quando ela fez a terceira pergunta, aí eu fui e falei assim: não, não viajamos por causa da pandemia. Eu queria falar mais coisas, sabe? Assim, explicar realmente o motivo e tudo ali. Dizer as datas, pedir a permissão dela até para me explicar o nosso motivo de não ter feito uma viagem internacional. Mas como eu estava super nervosa, muito, muito, muito nervosa, e eu sou muito ansiosa, eu travei. Eu só falei assim, ai, nós não viajamos por causa da pandemia. Aí ela fez assim, a Consul. Tipo assim, que aquilo ali não servia. Foi muito curto e não foi tão objetivo a resposta. Enfim. Aí ela foi, nos devolveu nosso passaporte e falou assim: olha, vocês não têm perfil, tá bom? Vocês não, o visto de vocês foi negado, vocês não têm perfil. Então, quando ela falou a palavra vocês não têm perfil, em casa, nós pensando, realmente não tínhamos perfil turístico. Não tínhamos viajado para lugar nenhum, não conhecíamos nada. E aí Exatamente. agora eu vou contar. Um ano Pode e falar. 8 meses depois, né? 1 ano e 8 meses depois, mesmo Isso. consulado, mesmo consulado. Mesmo consulado do Rio de Janeiro, nós fomos. Ótimo. Fomos 1 ano e 8 meses Maria após, foi? passamos. Maria foi junto nas duas? Foi nas duas, tanto para o CAS, colher digitais, tirar foto, tudo foi junto. Amém. Em todas as Então, etapas ela participou. me conta a notícia boa agora que eu quero saber. Agora a notícia é boa, gente. Aí dessa vez eu tava assim, me sentindo muito confiante dessa vez. Eu tinha orado muito, orei muito para Deus para nos abençoar. Então, o meu perfil melhorou porque eu estou estudando, cursando um curso superior. Melhorou a vida do meu marido, porque ele foi promovido. E aí nós tivemos a oportunidade também de viajar em 2023, conhecemos a Argentina. Então, assim, nosso perfil estava realmente de que nossa vida prosseguiu. E aí agora eu vou contar para vocês. Aí no dia 17, segunda-feira, nos encaminhamos para o consulado. E aí eu estava bem confiante, não estava mais nervosa. Estava bem confiante, cheguei bem confiante, segurando firme na mão do meu marido, assim, ó, com as mãozinhas. Aí ele um pouco tenso. Nós tínhamos conversado que ele iria responder. Mas vou contar surpresa para vocês. Quem respondeu tudo foi eu. Na hora. Só as dele foram 4 perguntas para ele. Ele respondeu, né? Que ela direcionou para ele. Mas o restante sobre nós foi tudo eu que respondi. Você se colocou Gente, à frente para responder, né? Você se colocou à frente para responder, né? ele me colocou puxando meu braço, porque ele se manteve calado. Aí eu falei, meu Deus, eu pensei na hora, ele não vai responder, não é possível, a Consul vai fazer a pergunta de novo. E aí ficou demorando segundos, e eu pá, fui respondendo, aí respondi tudo, porque eu já estava preparada, né? Começou, aí eu falei, é a primeira vez que vocês estão tirando visto? Tirando não, solicitando visto? Aí eu falei, não. Aí fiquei apertando a mão do meu marido. Aí minha filha assim, com o braço cruzado comigo, né? E eu aqui com o marido. Aí ela foi e falou assim, vocês estão indo para a cidade de Orlando? Ela já afirmou. Aí ela afirmou perguntando, né? Então que ela tinha lido. Aí eu falei, sim, nós desejamos conhecer a cidade de Orlando, gostaríamos de conhecer os parques da Disney e comemorar o aniversário da minha filha. Aí eu já fui, aí eu já encaminhei respondendo. Aí essa foi a segunda pergunta. A terceira, ela falou assim, quantos dias vocês pretendem ficar? E aí nós respondemos 7 dias, que foi o que nós colocamos na nossa DS. Aí ela, como ela viu que eu já estava respondendo tudo, ela já se caminhou para mim. Ficou lá, descendo o mousezinho assim, ó, vendo lá o formulário. E aí ela perguntou: a senhora trabalha? Perguntou para mim. Aí eu falei assim: ó, não, no momento eu não trabalho, eu estou estudando no momento, eu estou cursando o primeiro período. Aí falei minha faculdade, né? E aí ela foi, fez assim a cabeça. Aí ela falou assim: quem patrocina a sua faculdade? Aí eu fui, falei, aí eu apontei assim do lado, meu marido. Aí ela foi e direcionou meu marido. Aí perguntou assim: e o senhor? Virou para ele, né? Vou olhar para ele. Aí falou assim: o senhor trabalha com o quê? Perguntou pro meu marido. Aí meu marido foi e falou: olha, sou funcionário público, tal, falou a função dele e estou na minha função há 21 anos. Assim, aí respondeu bem, foi seco, mas porém com tudo que precisava ser respondido, para encurtar. Né? Aí ela foi e falou assim: o senhor é concursado? Aí meu marido foi e falou assim: sou concursado. Aí, quer dizer, mais perguntas, né? Aí ela foi e falou assim: o senhor conhece alguém dos Estados Unidos? Fiz 4 perguntas para ele. Aí ele falou assim: não. Aí ela foi, aí perguntou: qual é a renda do senhor? Perguntou qual era a renda. Aí meu marido falou X, falou o valor, né? Exato que a gente tinha colocado na nossa DS. E aí ela respirou fundo assim. Tipo assim, porque eu tava tudo certinho.
E tudo bem respondidinho. Aí ela acho que ela ficou pensando, né? Meu Deus, acho que lendo lá, e ela ficou lá no mouse, aí ficou olhando pra mãozinha dela, ela lá no mouse, olhando, lendo. Aí ela teve esses minutinhos que ela perguntou a renda do meu marido, ela ficou lendo alguma coisa. Não sei se ela estava lendo a nossa antiga para ver quanto tinha sido o aumento, ou as respostas, ou o que a outra cônsul tinha colocado, né? Eu não sei, sei que ela ficou lendo lá. Não dá para ver, sei que ela parou uns minutinhos para ler. Aí ela foi, e eu falei, meu Deus, achei que tinha acabado, né? Perguntando o trabalho dele tinha acabado. Aí ela foi perguntou assim: vocês já viajaram para fora? Aí eu voltei a responder, porque ela saiu do meu marido. Aí eu falei assim: Sim, 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 vamos sim. para fora. Já viajamos para fora, tivemos a oportunidade de conhecer a Argentina e nós visitamos a cidade de Buenos Aires. Então eu já respondi, tipo, logo, né, o lugar que a gente foi e o país que a gente foi. E aí ela falou assim: e quem vai pagar a viagem de vocês? Aí eu fui e falei: a viagem será paga pelo meu marido. Aí eu respondi assim, apontando assim a mãozinha para ele. Ela perguntou isso no final. Aí ela gritou, aí eu pensei, né? Bom, aí no meu coração eu pensei, né, respondemos tudo ok, né? No meu coração positivo. Tem uma brechinha. Aí ela começou a digitar, começou a digitar. Eu falei, acabou, né? Eu pensei na minha cabeça, acabou. Aí ela olhou para minha filha e falou assim: e a menina? Ela estuda em colégio público ou particular? Aí eu fui e falei assim: ela estuda em colégio particular. Aí eu já estava preparada para ela fazer outra pergunta, tipo, perguntar alguma coisa sobre o valor da mensalidade ou o nome da escola, alguma coisa do tipo. E aí ela foi a última pergunta: se a menina estuda. Deixei ela terminar de responder, eu estava quase respondendo particular antes dela terminar, mas eu fiquei, me acalmei, esperei ela perguntar, ela estuda em colégio público ou particular? Aí eu falei, colégio particular. E aí ela jogou assim o papel, jogou mesmo, por debaixo assim, o visto de vocês foi aprovado. Aqui o nosso passaporte jogou assim pro lado e tchum, jogou um negócio assim. Aí meu marido em 2 segundos Pegou, se mandou. pegou o papel e mandou. Aí ela assim, ela fala que é diferente, né, filha? Assim, o visto, o tom, o sotaque, né? O visto de vocês foi aprovado. Aprovado, aprovado. Todas as informações estão no papel. E próximo, já chamou pro Próximo, vambora. próximo, faz o fila. Aí a gente Muito pegou o bom. papel, a baixinha que estava assim em cima do balcão e saiu radiante do coração ali. Aí agora eu vou falar como eu conheci a Fernanda. A gente, depois da negativa, lá em 2023, nós assistimos vários vídeos no YouTube. E dentro de vários que nós assistimos sobre negativas, sobre positivas, sobre várias coisas de visto, nós encontramos a Fernanda. Assistimos vários vídeos, maratonamos vários vídeos de pessoas. E aí a gente se identificou com o trabalho dela. Eu me lembro de um vídeo que foi uma moça, estava tirando um vídeo sozinha, e ela tinha a profissão do meu marido. E ela também tinha sido negada, mesmo tendo a mesma profissão do meu marido. Uma profissão que é sólida, assim, é sólida que eu digo, gente, uma profissão que Estável, né? te estabilizado, né, aqui mesmo no seu país. Enfim, e aí a gente assistiu, viu que ela também tinha sido negada, aí a gente pensou, poxa, a gente não foi o único. E aí a gente foi assistindo tudo e viu o trabalho, né, que a Fernanda tinha feito, e a gente se identificou por ela ser também aqui do Rio de Janeiro. E aí a gente se identificou, e eu já na época que a gente foi negada, eu mandei áudio pra Fernanda, ela foi super atenciosa. E aí fiquei salva ali com o nome da Fernanda no meu WhatsApp. E aí eu falei assim, no dia que numa próxima vez que a gente for tentar, depois que a gente viajar, depois que a gente, né, tiver um bom perfil e tudo, amor, quando você tiver a sua promoção e tudo, tiver mais forte ainda os vínculos, aí a gente for tentar de novo nosso pedido de visto, aí a gente faz com a Fernanda. A gente não faz mais com aquela outra assessoria e tal, a gente faz com a Fernanda. Eu gostei, me identifiquei. E foi, a gente entrou em contato, a Fernanda atendeu a gente super bem, sempre dava atenção pra gente sobre como que era o processo, mesmo a gente já tendo sido negado, sabendo mais ou menos, né, como que era, a Fernanda explicou tudo de novo, como que era, preparou nossa DS, preparou nossa defesa, sem nos cobrar um extra, que nós tínhamos visto com uma outra assessoria, cobrava um extra para fazer uma defesa, sabe? Elaborar uma defesa. E aí a Fernanda não cobrou isso, fez tudo dentro realmente do formulário, nossa defesa ali, preparou junto comigo, né? Como seria a melhor forma, e a gente A botou gente foi nossas trocando. defesas. Vamos trocando. E a gente fomos preparando juntos ali o que a gente ia se defender, né? De mostrar nossos vínculos. Então vocês podem confiar E na veio para Fernanda. público gravar. Veio É, bem, e veio assim, para dar seu depoimento. E outras pessoas, através do seu vídeo, vão conhecer o é, trabalho e o vão ter trabalho. esperança, não vão desistir, porque tem gente que desiste. E aí, assim, a gente vai realizar, vamos nos preparar, né, para viajar, Amém. preparar nossa viagem, resolver tudo direitinho, nossas passagens, nossas reservas de hotel, de parque, nos preparar financeiramente, para a gente poder realizar o sonho de realmente ir e Quando ela conhecer os Estados estiver Unidos. lá, gente, eu vou falar para ela postar e marcar a gente lá no Instagram, para ela, a Aham, gente postar ela viajando, aham. tirando férias.
tirando as fotos lá nos parques, dei vontade de Muito ir. Aí agora eu vou obrigada. mostrar pra vocês um pedacinho aqui do visto. Vou É, fechar nossas é bem informações. Vou longe, mostrar bem longe. vou mostrar só a minha fotinha. Não, vou mostrar de perto, vou mostrar só a minha fotinha. Ó, gente, pra vocês verem que sou eu mesmo, tá vendo, Luísa? Tô Exatamente. fechando as informações. Aí a Luísa, ó. Que isso? Aí a gente queria ter, assim, realmente a garantia que tava aqui coladinho pra mostrar e gravar aqui com a Fernanda, né? Bom, gente. Não, Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, o depoimento dela ficou super completo. Mas se vocês ficarem com dúvida, deixa pra gente nos comentários, tá? Eu agradeço mais uma vez a vocês, agradeço seu esposo também, tá? Pela confiança no nosso trabalho. E todas as informações da assessoria estão aqui abaixo, tá? Estudem, olhem o perfil, peguem como exemplo, porque tem muita coisa para aprender em toda essa trajetória que eles tiveram aí, desde a primeira negativa, depois para a segunda, 1 ano e 8 meses que eles esperaram, fizeram o dever de casa e aprovados agora. Glória a Deus. É isso. glória a Deus. Amém. Então, Isso aí. até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo no coração e fui.